Senhoras e senhores, telespectadores do canal 17, UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde e Bem-Estar, que vai ao ar todas as quartas-feiras, neste horário, de 14 horas. Também teremos reprises às quintas-feiras, 21 horas, sextas às 9 horas da manhã e sábados às 16 horas. E assista também pela internet www.ufbr/UniTV. No primeiro bloco, temos como convidado o professor Júlio César Vani, presidente do Cenáculo Fluminense de História e Letras. Júlio Vani é mineiro, natural de Piqueri, e está há longos anos radicados aqui em nossa cidade. Além do Cenáculo, Vani é membro do Instituto Histórico de Minas Gerais, Juiz de Fora, Niterói e outras instituições. Autor de várias obras, tais como Meu Cordel, Tutti Buona Gente, Itália, Meu Amor, Italianos no Rio de Janeiro, entre outros grandes trabalhos. Realmente é uma figura de grande realce aqui em nossa comunidade. Há pouco, proferi uma palestra no Rotary Club sobre imigração italiana em Niterói e recorrer às suas grandes obras. Júlio Vani já foi diversas vezes homenageado. Na opinião do saudoso acadêmico Ângelo Longo, Vani é um escritor múltiplo. Na fertilidade de seu talento, escreveu poemas, narrou viagens, tematizou história, polemizou ideias e traduziu linguagens. Boa tarde, professor Júlio Vani. Boa tarde, prezado Marco. É uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso programa como convidado. E vamos às nossas perguntas. Os telespectadores estão ansiosos para ouvi-lo. Mas, antes de tudo, eu gostaria de apresentar meu respeitável boa tarde à equipe dessa emissora e também ao público que nos assiste. À vontade, Carlos Mono, para você perguntar o que você desejar. Pois não. Gostaríamos de saber como chegastes a Niterói e as suas primeiras atividades em nossa cidade. Meu querido Mônaco, você disse que eu sou mineiro. E como muitos mineiros e brasileiros de outros pagos, a gente, quando sai do interior, vem tentar a vida numa grande capital, que é no Rio de Janeiro. E eu vou apenas responder. Uma vez você me perguntou quem eu era, de onde vim. Então eu disse quem eu sou, de onde eu vim. Eu vim de Minas, das terras das turmalinas, procurando gente boa. E vim encontrar aqui nesta Niterói prazerosa, onde muitos amigos fiz e onde muito eu realizei na vida. Saí de Minas pegando aquele expresso mineiro, vim para o Rio de Janeiro, que o mundo inteiro seduz. Também me seduziu, só que ao lado do Rio de Janeiro, essa prodigiosa Niterói me encantou, me apaixonou e aqui casei e criei meus filhos e me radiquei para sempre. É realmente uma coisa que nos emociona muito, né? O senhor é descendente de italiano, pois seu pai nasceu na província de Lucca, na Itália. Chamava-se Enrico Vani. És considerado por muitos como o maior pesquisador da história da imigração italiana no Brasil. Fale-nos de sua grande paixão pela terra de Dante Alighieri. Meu Deus, falar da terra de Dante Alighieri
revirar toda a história universal, você sabe que a Toscana tem como capital Florença. Florença é o berço do Renascimento. Então eu costumo dizer que eu tenho um certo orgulho de ser brasileiro, orgulho de ter nascido em Minas Gerais, orgulho de ter nascido na minha pequena cidadezinha de Pequeri, e orgulho de morar em Niterói. E isso é telúrico, mas no fundo a verdade é esta: a gente também sente a influência do gene. O gene, aquela coisa que nos liga ao passado, à nossa herança, ao que somos realmente, de onde viemos. Então, é natural que eu tenha um apego e seja um apologista da cultura da terra dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados, enfim. E como a terra dos meus antepassados é justamente a Toscana, eu quero lembrar que a Toscana é o berço do Renascimento. Eu tenho orgulho de dizer, sou brasileiro, sou feliz como brasileiro, mas também, poxa vida, como é gostoso dizer, sou descendente de Américo Vespúcio, sou descendente de Da Vinci, Michelangelo, dos Médicis, do Dante Alighieri, essas figuras expressivas da história universal. Então, eu concito às vezes, gente, procure as suas raízes, veja como é que é gostoso ser brasileiro, e no meu caso, ser descendente de italiano, como filho do português, sente orgulho de ser descendente dos portugueses, e os filhos libaneses a mesma coisa, e assim como dos alemães, espanhóis, todas as demais origens. Realmente eu também tenho uma honra muito grande de ser descendente italiano. Meu pai era italiano, natural de Salerno, né? E a gente fica muito orgulhoso de ter a pátria de Enrico Ferri, Francesco Carrara, Cesare Lombroso, entre tantos e tantos outros nomes. Parabéns, Giovanni. O senhor é grande colaborador do jornal Comunità Italiana, que é dirigido pelo jovem, dinâmico jornalista Pietro Petraglia, e também colaborador do Clube Italiano, presidido pelo nosso querido Pietro Polizzo. O senhor poderia falar de alguns dos objetivos, tanto do Clube Italiano e do jornal Comunità Italiana? Perfeitamente. Vamos falar primeiro do Comunità Italiana. O Comunità Italiana é uma obra de amor, uma coisa impressionante. No esplendor dos meus 72 anos, conheci o menino Pietro Petraglia, com apenas 16 anos, estudante de curso de jornalismo. Ele queria publicar um jornal para a comunidade italiana de Niterói. E procurou o Ângelo Longo, o Max Lucchesi e a mim, indicado por você. Você lembra bem disso? Então, demos apoio ao Pietro Petraglia para fundar o jornalzinho Comunità Italiana. Ora, a coisa cresceu, foi crescendo, e hoje, já 17 anos depois, é uma revista de projeção internacional que carrega o nome de Niterói para as bancas de Buenos Aires, de Montevidéu, de Milão, de Roma e de Florença, e talvez até de outras praças da Itália, né? E aqui no Brasil, para São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, você encontra a revista Comunità, editada mensalmente, dentro de um padrão de qualidade bem próprio do que os italianos são capazes de fazer no campo gráfico. E quanto ao Clube Italiano, eu quero lembrar o seguinte: foi fundado por um grupo de italianos e brasileiros, e contou com a presença de um grande brasileiro, também de origem italiana, que foi o Roberto Marinho. Roberto Marinho também foi um dos grandes incentivadores do Clube Italiano. Então, o Clube Italiano hoje tem um patrimônio extraordinário de mais de 14 mil metros quadrados, com uma infraestrutura muito boa, porém, vive o que os demais clubes estão vivendo na atualidade, o esvaziamento. Lembra que o Canto do Rio, antigamente, havia uma eleição para a diretoria do Canto do Rio? Era uma verdadeira eleição municipal.
dado o interesse que os sócios e o público tinham pelas eleições do Canto do Rio. Então, ele também sente os problemas da época, em que grandes condomínios estão sendo construídos, com toda uma infraestrutura, e com isso esvaziando os clubes. Então, o Clube Italiano, ele teve que terceirizar suas atividades a fim de tentar sobreviver. E os outros vão cair no mesmo caminho. Tem que tentar fazer alguma coisa, criar alguma coisa para sobreviver. Mas o Clube Italiano, parece-me que, embora não conte com a ajuda oficial, nem inclusive do governo italiano, ele se arrasta. Mas arrasta com dignidade, e alguma coisa vai acontecer nesses 2 próximos anos, numa tentativa hercúlea de alguns italianos e brasileiros descendentes italianos em querer salvá-lo, por quanto ele se situa na região oceânica, onde a falta de espaço para novos clubes é carente, é difícil de conseguir novos espaços. Então, eles têm, tanto o clube italiano como o clube espanhol, situado na região oceânica, eles têm futuro, mas é questão de tempo, tem que esperar. Já o italiano já está se preparando para ter uma recuperação e uma sobrevivência mais garantida em termos de futuro. Bela colocação, e vamos ter esperanças, né? Lembro-me que tinhas uma coluna literária no jornal 7 Dias, do nosso saudoso jornalista Milton Rocha. Esse seu trabalho teve enorme repercussão no meio cultural de Niterói. Foi aí que teve os primeiros contatos com os intelectuais da nossa cidade? Não. Eu já tinha contato com alguns intelectuais da cidade, porque antes de começar a escrever nos jornais daqui, eu já vivia, tinha um relacionamento social muito bom aqui em Niterói. Casei-me numa família importante, que é da família de Brandão Júnior, que foi o grande prefeito de Niterói nos anos de 40 e 45. Então, eu já tinha um relacionamento muito bom. E aqui eu fui delegado do Ministério da Educação. Então, convivi com figuras ilustres, muitas importantes mesmo, embora não participasse ainda da vida cultural da cidade. Aconteceu que, uma vez convidado pelo Milton Marinho, e pelo Carlos Mônaco, e pelo saudoso Ângelo Longo, eu fui escrever os 7 Dias, e me dediquei somente à vida cultural de Niterói. É lógico que, escrevendo sobre a vida cultural, falando sobre as universidades, falando sobre os colégios, sobre a estrutura social e cultural de Niterói, falando das academias de letras, do cenáculo, da Academia Fluminense, Instituto Histórico, etc. E pesquisando também os lançamentos de livros que aconteciam em Niterói, eu granjeei um campo, uma simpatia extraordinária, ao ponto de me tornar figura quase que obrigatória lá no seu espaço, né, o Calçadão Mônaco. E ali, na convivência com as figuras ilustres da intelectualidade, escritores, poetas, jornalistas, artistas e outros pensadores, eu me realizei. Não faltou o dia em que, já com 4 ou 5 livros lançados, o Ângelo Longo me convidasse para participar do cenáculo. E fui feliz nessa iniciativa, e hoje, depois de vários anos de atividade, chego à presidência do cenáculo. Foi uma belíssima indicação do nosso Ângelo Longo, né, que também era editor, também, né? Era editor, também. E ele realmente deixou saudades, porque o Ângelo, eu tive a felicidade, nós do Grupo Mônaco, de homenageá-lo, inclusive, como intelectual do ano. E o seu trabalho, Vani, na ocasião, no 7 Dias, a sua coluna, era enaltecida por todos que lá compareciam na livraria. Todos me buscavam para colocar a sua notinha na sua coluna. Então, aproveito a oportunidade para parabenizá-lo por tudo que você fez no jornal 7 Dias. Mas deixa eu dizer uma coisa. A imprensa de Niterói, os meios, a mídia de Niterói, como acontece até hoje, não cuidava da projeção dos valores da intelectualidade da cidade. Então, uma vez que eu peguei
jornal e cuidei disso, valorizando o intelectual de Niterói, era justo, é natural que eu conquistasse a amizade e a admiração de todos, né? Sem dúvida alguma. Mais uma pergunta. Suas obras tiveram grande aceitação em nosso meio. Você poderia falar alguma coisa sobre elas? Olha, aí você está exagerando um pouco. As minhas obras não tiveram grande aceitação assim de imediato, porque os meus primeiros livros foram dedicados às minhas raízes, às minhas origens, a Minas Gerais. O meu livro Telúria é uma poesia popular, dentro daquele gênero meio caipira que eu costumo ser de vez em quando, né? Então, foi o primeiro lançamento, mas tive o mérito, a satisfação, a alegria, o contentamento, o júbilo de receber do velho professor intelectual, como é que chama, esqueci o nome dele agora, que era da Academia Fluminense de Letras, que me dedicou uma trova dizendo, quando pegou meu cordel, ele diz: eu vislumbrei maravilha de puro gosto de mel nas trovas, nas cestilhas reunidas em meu cordel. Aquilo me deu uma força extraordinária. E eu então preparei e lancei o segundo livro, que foi Telúria. Telúria, isso quer dizer coisas que vêm da terra, do chão, da vida. E o Telúria nada mais é do que uns poemas dedicados a cada localidade por onde eu passava, por esse Brasil afora. Então, dediquei trovas a Petrópolis, a Niterói, a Barra Mansa, a Campos, a Belo Horizonte, Juiz de Fora, enfim, até as pequenas localidades que não tinha nada que fazer, apenas estava de passagem, olhava, examinava e, aproveitando o meu êxito, eu soltava uma trova, um verso, ou até um poemeto. E assim lancei o Telúria. Agora, na minha vivência fluminense, aí sim, já com pesquisas realizadas aqui em torno da comunidade italiana, desenvolvimento da comunidade italiana no estado do Rio de Janeiro, é que eu lancei o Italianos no Rio de Janeiro. Eu inclusive, tive conhecimento de que a obra Italiano no Rio de Janeiro teve início quando o Marco Lucchesi, nosso acadêmico, lhe convidou para fazer uma palestra a seus alunos na UFRJ, e o senhor esteve até por 2 vezes com o Ângelo Longo. Não, foram 3 vezes. 3 vezes, 3 né? vezes. É. Então, essa obra Italiana do Rio de Janeiro, eu posso afirmar que teve grande aceitação, sim, porque o livreiro sou eu. E sei da procura que tive pela sua obra na minha livraria. Não, basta dizer que foram 5.000 exemplares consumidos ao longo de 2 anos. É verdade, é verdade. Não encalhou, né? Só tem uma reserva de 15 exemplares para oferecer a alguma autoridade, alguma personalidade que, no momento, posso desejar. Mas já estou preparando uma segunda edição. Tá vendo? Agora, além de Italiano no Rio de Janeiro, eu escrevi Itália, Meu Amor, crônicas de viagem, relatando todo o trabalho que eu tive na Itália ao pesquisar as minhas raízes. Tá vendo? Então, também foi um livro com 2.500 exemplares, também esgotado. Então veja que a comunidade italiana aceitou bem. Veja bem a grande aceitação, porque normalmente a edição de uma obra é em torno de 1.000 exemplares. A sua de 2.500 e outra de 5.000, você veja o sucesso que foi. Esse eu não vou lançar a segunda edição não, mas eu pretendo sim lançar o Italianos no Rio de Janeiro. Agora, depois dos Italianos de Janeiro, veio aquela obra, né? Os Sertões do Rio Cágado. Aí, obra regional também de Minas Gerais, também esgotada. 2.000 exemplares esgotados. Vamos falar sobre o cenáculo? Vamos falar sobre o que você quiser. Recentemente, o senhor assumiu a presidência do Cenáculo Fluminense de História e Letras, substituindo a nossa querida e dinâmica professora Márcia Peçanha. Como o senhor se sente presidindo esta instituição literária, a segunda mais antiga da nossa cidade? E poderia me falar também quando foi fundada o Cenáculo? Eu vou deixar a fundação do Cenáculo passar, vou falar do presente. Ele foi fundado lá em 1923, portanto você vê que é bem mais velho do que eu. Eu estou com 84 anos. O Cenáculo já está com 87 anos.
E foi uma obra extraordinária dos intelectuais daquela época, que sobreviveu até agora, e hoje, quem assume a presidência de uma entidade como essa, com 87 anos, tem que sentir-se honrado, tem que sentir-se feliz, né? Tem que ajudar a preservar esse patrimônio, que não é só da cidade de Niterói, não, mas do estado do Rio de Janeiro, até do país, porque você não vai encontrar tantas instituições para esse Brasil afora com essa idade, né? Então, é uma honra para mim ser presidente do Cenáculo? É uma temeridade também? Porque a idade não ajuda muito. Mas eu tenho ao meu lado a Márcia Peçanha, ex-presidente, que me ajuda muito. Tem outras pessoas maravilhosas, como a Elizabeth do Vale, que só no olhar para ela eu sinto estimulado a me dedicar cada vez mais ao Cenáculo. É uma das grandes riquezas do Cenáculo. É uma né? grande incentivadora da cultura aqui no Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Não é? E o E Cenáculo... assim outra, inclusive você, o Pimentel, ora, quem é que não se sente honrado de dirigir uma instituição que consta com essas pessoas extraordinárias, magníficas? E sem fins lucrativos. O Lorete, etc. e tal, né? Sem assim por fins diante. lucrativos e também composta de 50 cadeiras, não é isso? 50 cadeiras, perfeitamente. Cada e cadeira o senhor com ocupa 48, isso? É o 48 Martins Pena. Martins Pena, muito bem. Martins Pena, o dono do Rio. O senhor poderia me dizer onde está localizado o Cenáculo? Triste. É mesmo. Resposta um pouco chata, desagradável, incômoda até. O Cenáculo, ele, como você sabe, ele foi despejado. Ele ocupava 2 salas ali na Rua da Conceição, no edifício Dom José, e teve que entregar o espaço. E ao entregar, ficou sem teto. Isso já tem o que, uns 4 ou 5 anos, está sem teto até hoje, funcionando nas nossas casas. Eu, pelo menos, o meu escritório, onde funciona o Comunidade Italiana, também hoje é sede provisória do Cenáculo. Nós estamos lutando para conseguir uma sede, mas sentimos que há um interesse político nisso tudo. E nós temos que pisar num campo um pouco delicado, que é o campo da política. No momento não podemos fazer nada, porque todos os políticos estão empenhados em campanha eleitoral. Mas que a responsabilidade é nossa, dos cenaculistas, mas é também das autoridades municipais e estaduais. E também de instituições privadas que se dedicam a ajudar instituições culturais. Eu gostaria também de... As reuniões são mensais, né? São mensais. E eu queria saber se está prevista alguma solenidade de posse para breve. Para breve tem o dia 18, né? Dia 18, né? A posse do... Luiz Calheiros? Do Luiz Calheiros. Eu recebi um Já convite está do Luiz programado. Calheiros da Cruz. Vai ser no uma Clube posse Português. solene, muito bonita. Às 19 horas no Clube Português. Perfeitamente no Clube Português. Sim. E que o público fica até convidado para sentir o que é uma reunião solene de posse de uma instituição como o Cenáculo. E o Luiz Calheiro da Cruz, vejo que é uma bela aquisição para o Cenáculo Fluminense História e Letras. Perfeito. E nós teremos esse ano de 2010 a publicação da revista do Cenáculo? Perfeitamente, é uma obrigação nossa. Nós não podemos deixar de publicar, porque na confecção da revista, na publicação dessa revista, está a preservação da nossa memória intelectual. Porque a verdade é o seguinte, nós às vezes nos perdemos, mas o que é escrito fica, e a memória está ali. E como é que o senhor vê o atual movimento literário de Niterói? Olha, está bom. Ainda não está excelente como foi alguns anos passados. Lembre bem que nos últimos 10 anos nós perdemos muitos valores intelectuais de peso nacional aqui de Niterói. É verdade. Então, já ultrapassamos essa crise, estamos vendo valores novos surgindo aí, com grande potencialidade. Então, já está uma renovação, e confio muito nessa renovação dos valores intelectuais de Niterói, porquanto a cidade já voltou a publicar, a editar, na faixa de 120 a 140 livros por ano. É verdade. Isso é significativo porque
no porte de Niterói, cidade de 500 mil habitantes, poucas são as cidades do Brasil que publica um número de livros como se publica aqui em Niterói. Professor Júlio Vânia, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Foi muito honrosa para o programa do Grupo Mônaco de Cultura e fico imensamente grato e parabenizo pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui nas instituições de nossa cidade. Parabéns. Eu agradeço, e não só a você, mas também a equipe da TV da UF, e me coloco à disposição de quem quiser, em outra oportunidade, vir aqui para fazer outras entrevistas. Obrigado. Muito obrigado e agradeço também ao produtor do programa da TV. E algumas notícias para finalizar. Amanhã, às 20 horas, na Câmara Municipal de Niterói, entrega da medalha José Cândido Carvalho a Edel Costa e Roberto Carmay. Saudação de Edmo Rodrigues Lutherbach e também indicação do vereador Jorge Issa. Brevemente, lançamento do jornal Literato número 3. E despeço-me agradecendo aos telespectadores e também à produção do programa. E o segundo bloco terá o comando da nossa querida e belíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado. Hoje conosco, aqui na UniTV, canal 17, NET Niterói, o nosso queridíssimo, amadíssimo, respeitadíssimo Luiz Antônio Pimentel. Meu querido, é um prazer muito grande tê-lo conosco. Mas então, ponha o microfone pertinho da boca, deixa eu ver se está ligado. Vamos ver se está ligadinho o seu microfone. Está ligado. Pronto. Põe o microfone pertinho da boca para falar, porque senão o telespectador não vai ouvir sua voz. Sim. Saindo direitinho? Tudo bem? Como é que está a produção? Tudo ok? Posso falar? Então Muito vamos bem. nós. Muito bem. Estando perto de você, estou sempre muito bem. Que maravilha! E a recíproca é verdadeiríssima, porque eu, toda vez que estou perto de você, me sinto muito bem. Então, Pimentel, eu acho que você tem todas as condições de passar para o nosso telespectador não só graça, harmonia, satisfação, entusiasmo, mas, acima de tudo, eu acho que você pode dar aquela receitinha de bolo de como estar bem, como ter saúde, como viver bem. Então, eu gostaria de começar te dando um checkmate. O que seria mais importante na vida para você? Bom, o mais importante da minha vida seria ver o lugar que Deus reservou para o Brasil. O Brasil, essa terra que é um continente. O Brasil, que só falta o Brasil, o que se vê é cuidar do espírito do povo, porque é um povo inteligente, tem provado isso, dentro da sua pobreza, dentro da sua falta de orientação política e tecnológica, ele vem vencendo tudo isso. Esse, ver o Brasil no seu justo lugar, esse é o meu anseio, esse é o que eu mais gostaria de ver na minha vida. Sim, sim, sim. E uma pergunta mais específica agora com relação à questão da saúde, que eu acho que você esbanja e por isso pode dar aula para a gente. A energia do corpo obedece ao pensamento, Pimentel? Tem que cuidar do corpo para cuidar do pensamento. Isso já os antigos diziam, já antes de Cristo diziam, que mens sana in corpore sana. Quer dizer, mente sã num corpo são. Se nós tivermos a mente sadia, nós teremos o corpo sadio. Se nós tivermos o corpo sadio, teremos a mente sadia. Mas esse binômio é inexorável.
Isso é uma coisa sagrada. E isso faz realmente parte do seu dia a dia? Isso faz parte da minha vida. Acho que nós temos que lutar sempre, sempre, sempre por esse binômio. Eu há poucos dias encontrei uma pessoa na rua, que é uma pessoa muito querida também, que faz parte da cultura de Niterói, que é a Maria Jacinta, que a gente chama de Jacintinha, né? E Jacintinha me falou: você não sabe quem eu acabei de ver agora? Acabei de ver Pimentel tomando um ônibus. E fiquei espantadíssima de ver a agilidade do Pimentel aos 98 anos de idade, andando de ônibus. E ela veio me falar isso com um entusiasmo muito grande. Realmente é uma coisa estranha, é uma coisa que não é comum, não é normal, mas isso se explica não por absurdo, como uns pretendem fazer. Bom, isso é genealógico, ser de família, é família de longevos. Não sou de família de longevos. Meu pai morreu aos 42 anos, meu tio, irmão do meu pai, morreu aos 42 anos, minha tia, irmã do meu pai, morreu aos 50 anos. E eu estou, como que milagrosamente aqui, vivo e são, sem pressão alta, sem pressão baixa, sem colesterol, sem coisa nenhuma, vivendo, andando por aí, andando sozinho por aí, nesse trânsito incrível da nossa cidade, nesse puzzle que é o nosso, essa porta de livraria, essa porta eu digo mal, essa porta de geladeira, esse crivo de coisas que é o nosso trânsito, que é a nossa vida atual. Estou enfrentando isso aí com os meus 98 anos e meio, porque eu sou de 29 de março de 12. Quer dizer, daqui a menos de meio ano, eu completo os meus 99 anos, que eu de brincadeira ainda digo, e 99 anos que ninguém dá mais que 97,5. Com toda certeza, muito menos. Pimentel, agora me diga uma coisa, e você frisou bem para nós nesse momento que você anda pelas ruas de Niterói, com destreza, sem grandes apreensões, num mundo muito frenético, que se movimenta rapidamente e que assola muitas pessoas pelo medo até de andar nas ruas e de enfrentar o nosso dia a dia tão conturbado. E como é que fica, então, a questão dos medos para você, já que a nossa população, do país inteiro como um todo, está cada dia mais medrosa, mais apreensiva? Eu sinceramente, eu só tive medo até, assim, mais ou menos 6 anos de idade. Eu era muito pequeno, eu tive medo. E o meu medo era uma coisa estranha. Eu tinha um medo físico, porque o meu medo era, eu queria cuidar da minha integridade física. Então, o que eu sonhava? Qual era o meu pesadelo? Meu pesadelo era sonhar com assistência. A assistência era um carro possante, um carro forte, parecia mais um carro blindado, pintado de branco, com uma cruzinha vermelha, e que vinha com a campainha assustante. Eu sonhava com aquilo. Agora, pergunta aí, mas como você se livrou disso? Eu me livrei disso ouvindo as histórias que me contavam, aquele ao redor de mim contavam, desfazendo, as histórias que desfaziam essas coisas que causavam medo, as coisas naturais e as coisas artificiais. Então, hoje você diria que você não é mais assolado pelos medos que, de uma maneira geral, o ser humano tem? De que medo? O ser humano tem muitos medos. Não, essa eu nunca tive, esses medos eu nunca tive. E muito menos ainda, não tinha medo nem das doenças
porque eu fui agraciado por Deus de enfrentar essas doenças na primeira infância. Eu sou de 12. Em 1918, graçou a espanhola. A espanhola foi uma peste que dizimou a população. A gripe espanhola, né? É, a gripe espanhola. A gripe espanhola dizimou a população. Eu não tive a espanhola. Mas não teve a espanhola? Vacina? Não. Não tive a espanhola porque um médico de sobrenome alemão, que eu acredito que ele tenha lido em alemão, e que era um médico caridoso, que tratava o meu bairro, ou seja, os dois bairros ligados, Santa Rosa e Icaraí, ele, para a espanhola chamada, ele receitava cachaça com limão. Então, eu com 6 anos de idade, estava tomando minhas batidas de cachaça com limão. A cachaça era cachaça mesmo, né? O limão é que era o remédio, esse que tinha a propriedade curativa. Não haviam descoberto ainda a vitamina, mas a vitamina do limão, essa é que me defendeu contra a espanhola. Mas você teve malária, não foi? Hein? Você teve malária? Foi malária que você teve? Eu tive malária em 18, eu tive a espanhola em 18, tive malária em 21, 22, quando eu estava no Salesiano, quando se comemorava o centenário da independência do Brasil, eu tive malária durante 6 meses. A malária, eu fui curado, por assim dizer, por curandeiros, já não mais um médico de origem alemã, teria lido ou não a cura, depois com a vitamina ainda não era descoberta. Mas então, a malária eu curei, um médico, era médico, mas dizia assim, olha, onde está o mal, aí está o remédio. Ah, homeopatia. É. Então ele pegava... O semelhante cura o e semelhante, não é isso? E eu curei aquilo com um remédio chamado cana do brejo. E além da cana do brejo, tinha ainda quebra-pedra e um remédio que foi um santo remédio. Lágrima de Nossa Senhora. É uma planta de brejo que dá uma semente arredondada e com a cobertura cinzenta, com um brilho vítreo, assim. Então, com chá de lágrima de Nossa Senhora. Com isso, eu peguei 6 meses de malária. O médico que me cuidou da espanhola não quis cuidar eu não sei como cuidar. Eu poderia cuidar da febre da doença do menino com quinino, mas eu ia estragar o ouvido dele. Certo. Eu não ia fazer uma coisa dessa. São Então, os efeitos colaterais, o ouvido né? dele, ele fica devendo a mim. Então, eu não tive a parte auditiva destroçada pelo quinino em tenra idade, que seria o caso, que seria o indicado para a minha cura naquela hora. E assim, eu me livrei dessa febre. Em 29, eu tenho, então, febre amarela. Tenho febre amarela em 1929. Quem tratou da minha febre amarela, quem me curou da febre amarela, foi o meu professor de higiene na escola profissional onde eu estudei. Ele se chamava Josette Auerlich Burle. Era primo irmão do Burle Marx. Gente sábio. Ele me curou. Agora, mais tarde, amigos meus, muito cultos, que se formaram em medicina,
me garantir o seguinte: Betel, você está à prova de qualquer febre e de muitas e muitas doenças. Você, com essas febres que você teve e que as curou, você ganhou também anticorpos Sim, incríveis. com certeza. Que você teve. E uma coisa eu pude apreciar mais tarde. Meu corpo está tão curado dessas febres que o mosquito não me morde. Nem dengue, né, Pimentel? Mosquito não me pega, mosquito foge. Mosquito foge de você. Eu sou anti-mosquito. É. Escuta, agora diz pra gente restrições alimentares. Você tem alguma restrição alimentar? Porque esse corpício maravilhoso, Bom, né? Não tem colesterol alto, não tem pressão alta. Como é que é a sua alimentação? A alimentação minha, ela vai muito por conta desse professor de higiene, que era um sábio, esse Burley, Josette Burley, que ele orientava a gente na alimentação e, mais do que alimentar, mais que tratar da alimentação, ele cuidava da seleção das coisas para comer. Condenava terminantemente no meio de alunos que são atraídos por isso, os docinhos, as cocadas, as coisinhas, os benéis, que eram vendidos nas portas, já naquele tempo, eram vendidos na porta dos grupos escolares. Ele condenava: não, vocês não podem comer isso. Isso é feito sem nenhuma higiene, isso é feito sem nenhum cuidado. É um perigo vocês ingerir uma coisa dessa. E você sempre foi disciplinado? Então dizia, você tem que comer as coisas naturais, coisas sadias, naturais, feitas em casa. Você está vendo, está vigiando como é feito. Não pode confiar em gente na rua, fazendo e mais ainda, preparando aquelas coisas como pipocas e goiabadas e guloseimas, né? Etc., em plena rua, naquela sujeira, aquela imundice, que se a rua hoje tem as sarjetas ruins, naquele tempo tinha valões ruins. Eram focos imensos de doenças, aquilo ali era um perigo. Então, você se alimenta em horários mais ou menos certos, sem beliscar? Você é uma pessoa que não belisca? Tenho, porque mas o que garantiu mais minha saúde foi os conselhos alimentares como esse, assim. Olha, não fuja dos enlatados. Olha, isso é importante. Fuja dos conservantes, né? Fuja dos corantes. Dos como é que chama? Aqueles que são conservados de qualquer maneira. Porque quando o fabricante daquilo conserva aquilo, desconserva você com o conservante que ele usa. Sim, você tem que fugir desses conservantes. Você não pode. Eu hoje estou com 98 anos. Estou com 98 anos. Eu não tomo nenhum desses refrigerante. Eu sei que você não toma. Nenhum refrigerante. A começar pela Coca-Cola. Começando Coca-Cola e acabando até vamos dizer, pelo Mineirinho. Que se fez a lenda de que o Mineirinho foi inventado por mineiro e é feito em Minas. Não é não. Esses engarrafados todos são drogados. E essa droga nos faz mal. E essas coisas que fazem o encanto do leigo, diz assim, eu estou, mas eu vejo a data de fabricação. Vi a data de fabricação. Mas devia ler até quando aquilo é válido. Para aquilo ficar na prateleira, por exemplo, de um Natal até o outro Natal,
ele pode não estragar o produto, mas quem comer aquele produto é que está estragado. Sim. Agora, Pimentel, vamos passar um pouquinho para um aspecto da sua personalidade que você gostaria de enfatizar. Passando de um assunto a outro, mas falando sobre saúde também, saúde mental aí. Bom, enfatizar é que nós temos que cuidar seriamente da nossa cultura, da cultura do nosso povo. Porque o Brasil, desgraçadamente, ainda está com 50% de analfabetos. Agora, isso... nós uma somos carga agora muito 190 milhões de habitantes, né? Isso é uma carga muito grande. Isso é uma carga muito grande. E algumas experiências foram feitas, algumas até com certa exatidão, porque eles colheram o fruto imediatamente, né? Como a cultura, como a alfabetização do adulto. Essa alfabetização fez muito pela nossa cultura. Muita gente aprendeu naquilo. Mas eu que de certa feita fiz parte da alfabetização do adulto, cheguei a uma conclusão curiosa. Muitos dos alfabetizados, depois desaprenderam de ler, porque não tinham o que ler. Não tinham o que ler, não tinha para ler. E não tinham dinheiro para comprar o material para ler. Porque nesse tempo ninguém se inventou de fazer uma coisa como muito posteriormente se fez, como foi o FENAME, vendendo livros da melhor qualidade, feito pelo Ministério da Educação, por preço ínfimo. Muito pouca Nós estimulação, não tínhamos aquilo. né? Então, o pessoal caiu em quê? Caiu numa indústria internacional. Caiu em quê? Na história em quadrinho. Sim, mas você acabou não me respondendo mais especificamente o que eu te perguntei, que foi o traço de personalidade que você gosta em você. Que a gente sempre tem virtudes e defeitos, lógico, e coisas que a gente gosta mais. É que eu não tenho religião. Sou de todas as religiões. Você é ecumênico. Respeito todas as religiões. Não tenho ideologia. Respeito todas as ideologias. Acho que todas elas querem o bem e o bem-estar da humanidade. Então você é um democrata. Isso eu acho democrata. Assumido mesmo. A democracia, por exemplo. Democracia, ela é tão boa quanto ela é antiga. Antes de Cristo, já havia democracia. Não era democracia cristã. Era o quê? Era a República de Platão. Platão foi extraordinário. Tão extraordinário que Cristo, que era um cidadão superdotado, como nós chamamos, que tinha que era o Filho de Deus, que era o ente celeste, ele como que adotou, ele passou para a linguagem popular, a sabedoria da República de Platão. Ele era era um republicano. E isso de aceitar essas religiões todas, aceitar todas essas ideologias, né? Eu acho que, para mim, foi uma coisa... Eu tenho prazer, me sinto bem de ser assim, ter sido assim, porque é um feitio bom. Não é só ser ecumênico, nós temos que aceitar todas as outras coisas, de ecumenismo ou não,
mas que sejam em benefício da mente da humanidade. Pimentel, agora vou citar aqui uma máxima, vamos ver se você concorda comigo. Eu acho muito interessante essa máxima. O homem vive com 1/4 do que come, e dos outros 3/4 vivem seus médicos. Você concorda? Discorda? O que você acha dessa máxima? Vive 1/4 de... Vou ler novamente. O homem vive com 1/4 do que come, e dos outros 3/4 vivem seus médicos. Eu acho que não chega tanto, não. Não, Os né? médicos, eles têm a parte do leão, mas também não são tão gananciosos assim. Porque não só na antiguidade, não só na minha infância também, como até hoje, nós ainda temos os médicos que não só receitam, mas receitam, fabricam o remédio e distribuem o remédio de graça para seus clientes. Mas aqui não estamos falando de ganância, não. Estamos falando em relação ao ser humano ser muito glutão de uma maneira geral e comer muito. E esse ingerir muito alimento, não é, sem uma certa disciplina, causa muita doença. Nunca se deve, eu até aprendi na escola com os meus mestres, nunca se deve comer muito, nunca deve comer até não poder mais. Deve ser limitado. O sujeito deve comer de maneira que, se for necessário, como eu faço, até hoje eu faço, se for necessário, pode fazer aquela refeição outra vez. Isso. Por gentileza, por acanhamento, não mais por fome, pode ingerir outra refeição daquela. Querido, olha, agora vamos passar, infelizmente, estamos no finalzinho do nosso programa, então vamos passar as suas considerações finais para o nosso telespectador, porque já estamos encerrando o nosso programa. Faltam 2 minutinhos para encerrar. Então, nesses 2 minutinhos, suas considerações finais para o nosso telespectador. Despeça do nosso telespectador. O que você gostaria de deixar, a mensagem que você gostaria de deixar? A mensagem que você gostaria de deixar para finalizar a sua participação no programa. Não percebo. Deixar em conselho, em palavra? Pode ser um conselho. Pode ser um conselho. Queria deixar que as gerações futuras saibam não só guardar, mas além de guardar, saibam ampliar, saibam aproveitar aquilo que as civilizações anteriores lutaram por deixar e deixaram como boas raízes, para que seja, então, continuado, a fim de que as gerações futuras possam ter ainda sempre condição de evoluir. uma herança melhor do que teve a geração atual. Tá, querido, muito obrigado pela sua participação. Espero recebê-lo outras vezes. Você é uma pessoa maravilhosa que nos encanta a cada dia mais. E para você, querido telespectador, que esteve conosco até agora, até quarta-feira que vem, meu beijo, tudo de bom, uma boa semana. Até lá. Muito obrigado.